o Joaquim, era uma figura, coitadinho, ele tinha acho que um defeito na coluna. E ele caminhava pela cidade com dificuldades. Mas eu trabalhava, sabe, trabalhador, ele não bebia, e ele era protegido pelo Samuel Vargas. A cidade tem as Sem personalidades, inclusive algumas dessas o senhor tem a historinha deles. Além das histórias, né, tem os bonecos também. Tem o bonequinho, né? E tem o desenho de alguns, né? O Castro, que é um personagem que eu mando Caia, criador de jornais, ele era bragantino, eu descobri esses dias que eu estava relendo lá. Ele era bragantino e veio para Camanducaia, acabou casando aqui. E esse Castro era fantástico, sabe? Ele era um contador de histórias, né? Nos jornaizinhos ele escrevia um monte de coisa interessante, ajudou a fundar, a fazer o Anuário de Jaguari, ele era um dos tipógrafos, né? E o Joaquim Jacaré, por exemplo, que a turma tinha medo dele, né? O Joaquim era uma figura, coitadinho, ele tinha acho que um defeito na coluna. E ele caminhava pela cidade com dificuldades. Mas eu trabalhava, sabe, trabalhador, ele não bebia, e ele era protegido pelo Samuel Vargas. Ele levava muita água à minha tia, Cília, na praça, e para outras pessoas, a dona Nendo, do Silvio. Muita gente na praça ali usava o trabalho dele. Ele vinha incansavelmente lá no Tororó buscar água, Joaquim. Por que as pessoas tinham medo dele? Eu acho que é porque as mães, né? Quando você queria que o filho obedecesse, tinha que pôr medo no filho de alguma forma. E aí, como ele era uma figura assim, meio atípica, né? O andar dele era meio arrastado. Ele tinha um jeitão assim, se você imaginar o jeito do jacaré, né? Com aquele rabo grande, aquela coisa, aquela postura meio estranha, ele ficava com a coluna ali, ele ficava bem assim, sabe? E também, acho que por causa de carregar peso, ele foi tendo mais problema na coluna. E ele caminhava pela cidade inteira, assim, com uma roupa simples, geralmente uma calça mais curta, né, do que o normal, um sapato velho. E tem outros também. Tem o Caial, né? O Caial era uma figura tremenda. O Caial já era violento e bebia. Ele era completamente sem dente, robusto, forte. Ele trabalhava lá do lado da Fazenda Vargas. E ele vinha a pé para a cidade. Vinha andando, e tinha o pé dele, acho que ele era inchado de tanto tomar. Ele entrava no bar, alguém tinha que pagar uma pinga. Ele não falava direito, né? Ele fazia gesto e balbuciava meia dúzia de palavras, né? Então, o pessoal tratava ele com medo, né? E ele tinha um fato interessante dele, que ele, quando ele estava andando para a rua da cidade, você queria mexer com ele, sem ofender, sem atacar, você falava para ele que tinha morrido uma pessoa lá na Fazenda Vargas. Ou então lá na Cachorro Parida, ou outro bairro qualquer. E aí chegava e falava, morreu fulano de tal lá. Uma vez falaram que tinha morrido o pai do seu Onofre, né? O Chico Vargas. Chico Vargas morreu. Carne. Ele fazia um gesto. Porque eles serviam comida, né, para as pessoas no velório. Sim. E o velório era feito na casa das pessoas. Serviam quentão, e ele gostava. Quando morria, era uma alegria para ele, sabe? E tem também o Zé Queiroz. O Zé Queiroz era outro também, que também quando bebia ele ficava violento. Ele não era uma pessoa má, assim, de você lidar com ele e ele brigar por qualquer coisa. Se você conversasse normal com ele e ele percebesse que você não estava agressivo com ele, não era pura agressividade, que você estava conversando, tudo bem, ele não fazia questão nenhuma de conversar com a gente, né? Era uma pessoa assim. Mas quando ele bebia, ele ficava meio fora de si, sabe? E o prazer que ele tinha era de mexer com a polícia. É coisa impressionante. Ele saía na rua e ficava mexendo com o soldado. E a turma ficava com raiva dele, pegava ele e levava em cana, né? E lá na cadeia, naquele tempo, eles tinham um chicote de borracha que era feito de pneu de carro. E quando a pessoa ficava querendo problema com
o policial, eles pegavam e descia a borracha.